E aí, sétimo ano, hoje nós vamos falar sobre a região Sudeste, iniciar sobre a região Sudeste, página 180. E o início aqui do estudo fala sobre os aspectos naturais, né? Sobre os relevos que se destacam na região Sudeste. E nós temos a Serra do Mar, que pega parte do Rio de Janeiro e São Paulo. Temos a Serra da Mantiqueira em São Paulo e a Serra da Canastra, que fica em Minas Gerais. Inclusive o livro mostra aqui uma figura, né, sobre uma serra da região muito bonita. Né? E também na hidrografia, a região sudeste tem muitos grandes rios perenes. O que é um rio perene? São rios que não secam, diferente daqueles rios que a gente viu no Nordeste. Como destaque, nós temos, o livro está destacando aqui o Rio Paraná, o Rio São Francisco, que é importante para o Nordeste, mas ele nasce em Minas Gerais, nós já vimos, e o Rio Jequitinhonha. É importante também, como nós somos do Rio, falar sobre o Rio Paraíba do Sul, que é o mais importante que tem aqui no nosso estado, e que corta, né? Ele nasce no estado de São Paulo, corta o estado do Rio de Janeiro todinho, né? De oeste a leste, passando por Minas também. Então, o Rio Paraíba do Sul, né? Quem já teve a oportunidade de viajar para o interior do Rio de Janeiro, Barra do Piraí, Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, esse rio passa no meio dessas cidades. Vegetação, a vegetação predominante aqui é a vegetação de Mata Atlântica, que foi muito devastada durante séculos, mas o que resta, né, de Mata Atlântica, o que resta de vegetação no Sudeste, a gente tem a Mata Atlântica. Em Minas, nós temos um pouco de caatinga, né, ao norte, tá? E vegetação de cerrado no oeste de Minas Gerais. Tá? Em São Paulo, no sul de São Paulo, na divisa com o Paraná, nós temos mata de araucária também. Mas o que predomina mesmo, né, 70% da vegetação é Mata Atlântica. E vamos falar mais um pouquinho também sobre o clima da região. Tá? O clima, a maior parte está situada na região intertropical, né, com predomínio de clima tropical. Rio de Janeiro e Espírito Santo apresentam temperaturas mais elevadas. Minas e São Paulo também faz bastante calor, mas sofre um pouquinho de influência São Paulo por estar mais próximo do sul, Minas um pouquinho mais por causa da altitude, mas é uma região que a gente pode classificar como bastante quente no verão, e no inverno chega a fazer temperaturas amenas em alguns desses locais, mas nada comparado com a região sul do Brasil, não. Tá? Lembrando que numa parte de São Paulo a gente tem um clima subtropical. Tá? É um clima que se assemelha mais com o da região sul do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre a ocupação da região sudeste. Né? A maior parte da população do Brasil, ela sempre se concentrou próximo ao litoral. Nós já vimos isso. Por quê? Porque, primeiro, porque ficava próximo dos portos, né? E o Brasil, ele foi uma colônia de exploração, né? Os produtos eram explorados daqui, né? Cana-de-açúcar, o ouro, o pau-brasil, era explorado aqui e mandado para a Europa. Então, o ideal era ficar próximo dos portos, tá? Então, essas cidades, as principais cidades, né? Rio e São Paulo, Minas Gerais, né? Apesar de São Paulo e Belo Horizonte, capital de Minas, não ter mar, né? Mas elas estavam relativamente próximas ao litoral, tá? Então, nós podemos identificar 3 importantes atividades econômicas, né? Primeiro a mineração, no século XVIII, depois o café e posteriormente a industrialização. Então, a concentração urbana dessa região, ela está caracterizada por esses 3 ciclos aqui, tá? Mineração, depois o café, mineração principalmente em Minas Gerais, o café, São Paulo e interior do Rio de Janeiro, e industrialização, inicialmente Rio e São Paulo, depois Minas Gerais, tá? Então a mineração, como a gente sabe, né? Houve uma
intensa migração para cá, né? Os bandeirantes paulistas, eles descobriram o ouro no final do século XVII e, apesar de ter tido um ciclo curto, né, a mineração no Brasil, a mineração foi a atividade econômica mais importante da colônia no século XVIII. Tá? Então era necessário manter o controle sobre a saída do ouro, né, e o fluxo de mercadorias. Então a coroa portuguesa, ela resolveu transferir a capital lá do Nordeste, né, em Salvador, para o Sudeste, para o Rio de Janeiro. Para quê? Para controlar melhor esse fluxo de mineração que estava ocorrendo em Minas Gerais. Né? Já o café, o cultivo do café ganhou impulso nas primeiras décadas do século XIX, né? E a cafeicultura era a principal atividade econômica responsável por grande fluxo, né, de pessoas no estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo. Então, várias cidades paulistas se beneficiaram com isso, e também o Vale do Café aqui no Rio de Janeiro, com destaque para a cidade de Vassouras, que foi uma das mais importantes do Brasil nesse ramo. E para finalizar aqui, nós não podemos deixar de falar da industrialização, que começou a ocorrer a partir da década de 30 e que transformou de uma maneira muito intensa as cidades. Né? A cidade do Rio de Janeiro que a gente conhece hoje, as características que a gente conhece hoje, ela começou a surgir lá em 1930, tá? Com uma industrialização, com fluxo de pessoas, com êxodo rural, né? Pessoas vindo do Nordeste para cá. E aí, essa região, Rio e São Paulo, se torna, né, a região mais populosa do Brasil. E, posteriormente, Belo Horizonte também, né, começa a se industrializar e cria-se lá também um grande núcleo populacional. Tá? O Sudeste, em 2016, segundo o último censo aí que a gente tem dados, contava com mais de 86 milhões de habitantes, né? Ou seja, 42% da população brasileira. De toda a população, né, do Brasil inteiro, 42% está aqui na nossa região, na região Sudeste. Tá? Então, a gente vai ficar por aqui. Não deixem de fazer os exercícios da página, dessa página aqui, tá? Que tem o climogramazinho aqui, e também exercício desta página aqui, né? Para saber o número da página direitinho, é só ir lá na folhinha que a escola entregou para vocês e olhar lá, aula 5, tem lá o número das páginas para fazer o exercício. Então, pessoal, hoje por hoje é isso. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a economia dessa região, tá? A economia da região Sudeste, que é a nossa região. Então, até a próxima, pessoal.